Goblin Slayer é um anime que ainda causa muita dúvida em uma galera grande, principalmente em relação ao final, cara. Com quem será que o Goblin Slayer vai terminar? É uma das maiores, né? Se ele vai conseguir exterminar todos os Goblins ou não do mundo, ou será que o nosso herói simplesmente morre nesse processo de exterminar todo mundo e acaba a história de uma forma trágica? Bom, hoje a gente separou aqui tudo que a gente conseguiu ver, todas as especulações, todas as teorias para esse final de Goblin Slayer, e a gente vai conferir tudo direitinho para saber qual que é a mais plausível de acontecer. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, eu tava conversando recentemente com um amigo meu, né? Nós dois lemos tanto a light novel quanto o mangá de Goblin Slayer também. E a gente tava conversando sobre aonde termina o Goblin Slayer, o que aconteceria no final, né? Cara, pessoalmente eu não tava conseguindo imaginar que terminasse de uma maneira senão com a morte do Goblin Slayer. No início a gente tava conversando, eu pensava sobre isso. Os Goblins nunca seriam erradicados completamente do mundo e eu não tinha dúvidas de que o Goblin Slayer ainda conseguiria ali, estaria matando alguns Goblins, né? Mesmo que o corpo dele tivesse, tipo assim, ele velhão, até que ele não aguentasse mais literalmente. Então assim, dava pra imaginar até o último parágrafo, né? O último painel, por exemplo, do mangá, falando, tipo assim, a sacerdotisa adulta, visitando lá o túmulo do Goblin Slayer, agradecendo a ele por salvar a vida dela tantos anos no passado. Só que o meu parceiro também trouxe algumas teorias bem interessantes. E aí é que eu entrei mais a fundo para pesquisar e vi muitos comentários sobre como ela pode terminar, como o Goblin Slayer provavelmente não morreria, sobre como a série podia realmente não ter um final feliz, mas porém ela poderia ter um final que agradasse muito mais as pessoas. Então assim, acreditando puramente nesse final não tão feliz aí, isso me deixou em choque no geral, porque muita gente estava falando que ele talvez não morresse, né? Talvez o Goblin Slayer chegasse no fim, mas perdesse alguém muito importante da vida dele, que acontecesse todo aquele processo de novo, né? Como o caso da Cowgirl que tá junto com ele. Mas beleza, Goblin Slayer realmente é uma história de um homem que ficou terrivelmente traumatizado lá, né? Por um ataque de Goblins. Inicialmente, pelo menos, ele passou por anos até se acostumar com isso, ele não conseguia se acalmar ou se sentir seguro e feliz quando os Goblins ainda existissem nesse mundo. Mesmo que os Goblins não sejam uma ameaça muito real, muito terrível, não parece que o Goblin Slayer possa ser realmente feliz vivendo essa vida. E um dia ele cometeria algum erro e seria morto. Mesmo que o Goblin Slayer tenha começado a fazer vários amigos, alguns dos quais eles estão ativamente ali tentando sempre ajudar ele a superar a obsessão dele, particularmente a Elfa, né, a arqueira, e continua deixando a vida dele girar em torno do seu trauma e se apegando ao seu objetivo da vida, que é: eu vou matar todos os Goblins. E aí, depois de uma pesquisa mais a fundo, eu também encontrei simplesmente o contrário disso daí. Mas e se fosse possível, talvez, um final feliz? Pois é, cara, também tem essa possibilidade aí. Inclusive, muita gente pensa e criou finais possíveis para isso. Primeiro, para esse final que a gente vai falar agora acontecer, algumas coisas precisam ser absorvidas aqui, precisam ser mudadas, né, até o final da história. Só que, vamos lá, o Goblin Slayer literalmente torna todos os Goblins inférteis, finalizando e se tornando um aventureiro no final das contas. Só que como seria possível isso acontecer? Primeiro, a gente ia aprender que existem certos inimigos no mundo chamado Dark's Adventures, né, ou algo assim, os Aventureiros Darks, que basicamente são os monstros que têm uma ficha de um personagem completo, né, eles são monstros muito mais poderosos. O Lorde Demônio, por exemplo, é um deles, por isso ele é uma ameaça tão gigantesca. E depois disso, durante a história, o Goblin Slayer continuava a se curar e percebia cada vez mais que não só ele poderia matar todos os Goblins, como também ele não queria mais fazer esse tipo de coisa. Ele queria viver uma vida com os seus amigos normal, só que ele ainda tinha o dever dele com a sua irmã, que era impedir a ameaça dos Goblins. Aí, essa é a lição, inclusive, do final lá do professor dele, e acontece que aí um verdadeiro exército do tamanho significativo começa a atacar a capital, um exército de Goblins que a gente está falando. O exército real acaba expulsando esse exército, só que por causa das suas habilidades de construção de túneis e tal, cara, eles basicamente são subestimados, então sofrem pesadas perdas no meio do negócio. Eles convocam qualquer aventureiro então para poder reforçar todo o exército ali, e o Goblin Slayer acaba recebendo esse convite pessoal da Donzela da Espada e do próprio rei para exterminar os Goblins, por ele ser um cara muito experiente. O rei então estava oferecendo uma boa recompensa para poder preencher os seus exércitos, e muitos aventureiros da Guilda da Fronteira já estavam indo para lá, mas eles decidiram formar um grupo combinado maior sob o comando de quem? Do Goblin Slayer, e juntos eles iriam para a capital. Nessa hora que a construção mundial, a política, o fato de ser o rei, né, o rei e tal, não importa. O Goblin Slayer só quer que mostre a ele todos os Goblins para ele exterminar. E aí a gente tem um evento muito semelhante do que aconteceu no ataque da fazenda, né? Com exceção de que o Goblin Slayer e seus companheiros percebem que esses Goblins são todos
todos espertos e difíceis de matar, com algum deles inclusive falando línguas mais comuns. E até mesmo os goblins básicos estavam sofrendo mais do que alguns golpes para poder ser derrotado. Então é quando chega pra gente o momento que é revelado que o exército está sendo liderado pelo Imperador Goblin. E esse Imperador Goblin, ele é um aventureiro sombrio, né, aquele que a gente falou, um Darkness Adventure, que fortalece todos os outros goblins sob o comando dele. E uma vez que isso aí é revelado, o Imperador Goblin começa o combate direto ativo ali contra o Goblin Slayer. Começa meio que um jogo de xadrez bem elaborado para quem vencer essa estratégia no final, quem tiver a melhor estratégia, levar a vitória. Mano, através de muitas perdas, o exército acabou sendo derrotado. E aí nós terminamos com um confronto de longa distância entre o Imperador Goblin e o Goblin Slayer. Algum tempo depois, a gente aprende que esse Imperador era literalmente a fonte da hiperfertilidade dos Goblins, no qual fazia eles conseguirem se reproduzir numa quantidade absurda, tá ligado? Resumindo a história no final, o Imperador Goblin acabou sendo morto e os Goblins não têm mais um líder, então eles não conseguem mais aumentar o número deles muito rápido. No final das contas, a gente vai para 5 anos depois, e aí a gente vê a parte de trás do capacete do Goblin Slayer lá na Guilda dos Aventureiros, antes de dar uma panorâmica geral, né, e ver que ele tava sobre a mesa lá. E aí o Goblin Slayer, sentado do lado do capacete, ele come um ensopadozinho, e quando ele se levanta, ele vai pro quadro de missões, e a gente vê que ele tá com o equipamento já trocado, armadura média de metal, um escudo maior, que parece ser uma espada mágica, também tá junto com ele, e ele seleciona uma missão e retorna para poder colocar o seu capacete aí. E é quando vem a pessoa, tipo, tá atrás dele, ô senhor Goblin Slayer e tal, a sacerdotisa aparece, que ela já tá idosa agora também, e já tava usando inclusive as roupas de uma posição mais elevada na igreja, seguida pelos outros companheiros, perguntando pro Goblin Slayer o que eles vão fazer hoje. E aí a gente tem uma foto dele direto pra ele falar que é uma aventura, e o grupo começa a ficar junto de novo, chorando em uníssono, enquanto eles saem ali todo mundo para uma nova aventura. Isso é uma das histórias que foram criadas, mas também tem outras formas. Imagina só, uma lesão no final da carreira do grupo dele, que ele não consegue curar adequadamente, talvez acabe perdendo, sei lá, um olho, ou então perdendo uma perna nessa batalha. Muita gente falou bastante dele perder uma perna, e ele é arrastado de volta para a cidade, apesar de ter sido mutilado nesse meio tempo aí, ainda assim ele se tornou um grande herói, com uma classificação como prata. Então, no fim, ele se torna um professor na escola da guilda lá, para poder construir outras pessoas. Ele agora estava ensinando centenas de outras pessoas a como matar os goblins de uma maneira mais eficaz, e eles levam essas lições para todo mundo, justamente para acabar com o que as pessoas geralmente subestimam, né? Nesse mundo os goblins são muito subestimados, a gente já viu o que eles fazem lá no início, primeira temporada já mostrou tudo. E aí foi quando eu percebi, cara, que eu adoraria que isso tudo acontecesse. Só que o Goblin Slayer, a série em si no geral, parece muito anti-finais felizes ainda assim. Então eu não sei se esse final que nós teríamos, né? Ele ensinando todo mundo de boa. Talvez seja mais do tipo parcialmente feliz, por exemplo. Eu não espero que seja um final feliz, como se, sei lá, todos os goblins tivessem morrido. Eu acho que isso é meio complexo de se falar. O que dá pra esperar é que algum tipo de final feliz como um mortal deveria ter. Como, por exemplo, o Goblin Slayer volta a ser um ser humano normal, né, e ter uma família. Então ele mostraria pra gente talvez uma frase, né, que aparece ele lá sentado, fumando um cachimbo da paz lá, porra, bebendo e tal, e pensando, tipo, talvez a vida dele não tenha sido tão ruim no final das contas. Afinal, a irmã dele ficaria orgulhosa de ver o que ele tá fazendo, de tanto que ele exterminou de goblins e tá ensinando outras pessoas a acabar com isso. Acho que ele levaria mais adiante. Só que a gente também tem outras opções, como o final sendo o último feito ultrajante dele, pra qual o Goblin Slayer não dá a mínima no momento, que é matar o Rei Demônio, ou algo assim. Em seguida a gente tem um salto no tempo, depois dele matar o Rei Demônio, que aí ele se estabelece com a Cowgirl, né, até porque ela é a que ele tá mais apegado, eu não tô vendo ele se apegando a mais ninguém sem ser ela, e ele sai pra ensinar os novatos sobre os Goblins lá no campo de treinamento da guilda. Reparou uma coisa, cara? A gente tá falando bastante sobre esse negócio da guilda? Pois é, eu já vou explicar pra vocês mais no final. E aí, parando pra analisar, cara, eu realmente vi que talvez não tivesse um final ruim, pelo menos porque agora a gente, se olhar todas as aventuras que terminaram já, foi tudo feito com sucesso. Mesmo que às vezes eles estivessem em apuros, não importa quão escuras as noites tenham ficado, o amanhecer finalmente chegava, eles conseguiam combater o que eles tinham que fazer. Seria incrivelmente errado se eles quebrassem esse padrão no final das contas, era só a história ficar muito triste, talvez muita gente não ia gostar desse negócio. E isso tudo porque essa é uma história que coisas ruins acontecem só com pessoas aleatórias. Todos os protagonistas ali, o grupo do Goblin Slayer, todo mundo é imune a tudo que tá acontecendo. Todos eles que estão juntos sempre nunca são feridos. Cara, se você não tiver uma situação segura, se eles forem atingidos mortalmente, né, como se fossem esmagados por uma arma gigantesca, ou sei lá, voassem através de uma sala, batendo direto numa coluna,
cara, isso provavelmente não mata o protagonista. Já aconteceu várias vezes, então assim, eu acredito que eles continuariam são e salvos até o final. Seria muito ruim a gente pegar uma história dessa, o cara vivendo uma vida dessa, chegando quase perto da morte ali várias vezes e tal, sobrevivendo a isso tudo para no final ele morrer. Então eu excluí um pouco dessa teoria aí. Basicamente é uma daquelas histórias em que todo o elenco principal tá sempre sendo salvo, né, da regra sombria. E se eles permanecerem consistentemente juntos, eles teriam uma vida longa, tá? Mas e se de repente tudo mudar apenas? Que vocês gostam de saber do outro lado? Ah, beleza, aí tudo bem. Provavelmente eles poderiam ser mortos no final, mas eu acredito que não vai acontecer. Até porque isso não estaria de acordo com os dados que a gente tem até hoje. Isso aqui que a gente está falando é das mais realistas, porque ainda tem algumas outras muito mirabolantes, como por exemplo o grupo indo para o planeta verde, que era onde veio todos os goblins, né, trazendo a luta para o mundo natal dos goblins, onde eles eventualmente lutaram contra o rei dos goblins. No processo eles alcançaram a vitória, só que o custo terrível, né, porque o Goblin Slayer acabou perdendo uma perna, um exemplo. Como a gente tinha falado mais cedo, pois é, só que agora era uma outra história lá no mundo dos Goblins. E aí a partir daí ele se aposenta, vai pra escola da cidade de novo e ensina todo mundo com a estratégia de improvisação, aquela estratégia dele de química no geral, um kit certo pro trabalho certo, né, pequenos segredos ali que fazem você ter um sucesso contra todos os Goblins. E a partir daí Goblin Slayer e a Cowgirl se casam também. Outro palpite interessante aqui é o Goblin Slayer se juntando ao herói pra lutar contra o Rei Demônio. Sabe por quê? Porque lá no covil do Rei Demônio era cheio de Goblins. E o Goblin Slayer usou um truque absurdo, como sempre, ele acabaria com todos os Goblins lá e mataria o Rei Demônio, depois de chamar ele de idiota. No epílogo final, o Goblin Slayer estaria mais velho, mais cansado e junto com a Cowgirl também. E ele parte não para caçar os Goblins, mas para o local de treinamento da guilda para ensinar os aventureiros novatos de novo sobre os Goblins e cada um usar a sua própria cabeça para sobreviver. Por mais ambicioso que seja, eu não acho que ele seria capaz de matar todos os Goblins no final das contas, tá? Mesmo que isso tudo aconteça, não tem como, cara. É muito Goblin e eles se reproduzem muito rápido, então eu acredito que é realmente uma praga que não tem como se exterminar. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando também muito sobre por que eu tô falando que ele terminaria com a Cowgirl se eu não tenho certeza. Cara, é porque a maioria escolheu ela no geral. Bom, eu separei aqui a minha opinião sobre isso por causa de algumas razões. O que acontece? A minha razão é que nenhuma das outras garotas ele tem tanta intimidade quanto ela. Por exemplo, a sacerdotisa. Ele não demonstra tanto carinho por ela quanto ele demonstra com a Cowgirl, tá ligado? Ele mostra mais respeito mútuo por ela, né? Mas não tem uma visão romântica. A garota da guilda lá, eu sinto que, tipo assim, o respeito dela por ele é mais por ele estar fazendo sempre um trabalho que muitos dos outros aventureiros ignoram, que é derrotar os Goblins. Ela vê a maturidade no Goblin Slayer, sabe que pode contar com ele para completar e exterminar qualquer ameaça Goblin que apareça. A Rhea, por exemplo, simplesmente não demonstra nenhum sentimento romântico entre os dois, tá? Ela mostra a mesma atitude com os outros membros do grupo e o Goblin Slayer também, então vice-versa ali, nada acontece. Depois, por último, nós temos a Cowgirl, que é a mais próxima, porque olha só, eles se conhecem muito bem, ela consegue perceber as emoções dele, mesmo quando ele não fala muito ou não demonstra muitas emoções. Eles sempre confiaram um no outro para várias coisas, porque se conhecem há muito tempo. Ela cuida dele, tanto quanto ele cuida dela também. Fora que eles se certificam sempre de que tem um lugar confortável um pro outro viver. A amizade de infância, lógico, faz a diferença em todos esses fatores aí, mas também não é parado nisso. É como um relacionamento deveria ser, eles dois estando juntos ali, trabalhando juntos. Então, pra mim, ela é a pessoa que vai ficar com ele. Por isso, vai ser com ela no fim. Eu acredito que não seja Arém, não, como algumas pessoas já falaram. Agora, o fato dele se tornar um professor lá na guilda, que eu tinha falado pra vocês que eu ia comentar, que a gente falou em basicamente todas as teorias aqui, eu só penso em um problema no geral. Na real, pensei, né? Porque, na verdade, o único problema que eu vejo é que as pessoas pensam que o Goblin Slayer, ele é só um fraco, e não respeitam ele porque ele só mata Goblins, né? Quando, na verdade, ele matou Onis, já matou ogros, magos, poderosos e até outros monstros. E se ele derrotar lá o Rei Demônio, no final das contas, junto com o herói, também vai ser um outro feito. Só que, cara, parte do problema do matador de Goblins ser subestimado involuntariamente é por causa dos seus próprios feitos, né, em relação aos relatórios que ele faz. Porque, tipo assim, ele só chega lá e fala, tinham 34 Goblins e eu matei eles. Não importa que sejam xamãs, hobgoblins, campeões ou qualquer outra classe disponível, a classe mais braba dos Goblins, não importa. Ele só chega lá e fala, tinham X Goblins, matei todo mundo. Pois é, isso acaba diminuindo, só que a gente também tem um outro ponto aqui, cara, que o Goblin Slayer, ele tem um histórico estranhamente bom contra os chefes no geral. Eu acho que o Goblin Slayer sim ganharia mais respeito, mais autoridade com o passar do tempo e com certeza
quer ele queira ou não, né? E à medida que os Goblins, principalmente, se tornarem uma ameaça maior. O arco do Goblin Paladino, por exemplo, foi a prova de que os Goblins estavam se tornando muito mais perigosos, muito mais organizados. A gente tá vendo isso acontecer agora nessa temporada nova e também, né, mais à frente, quem leu a novel sabe, quem leu o mangá. Então, assim, alguém vai acabar percebendo que não pode ter um exército de Goblins apunhalando todo mundo, a humanidade ali pelas costas, enquanto todas as outras pessoas estão ocupadas, sentadas, salvando o mundo. Então, com base nisso tudo, a minha opinião seria tipo assim, uma resposta realista. Ou ele morre no campo de batalha, ou ele se aposenta para ensinar as outras pessoas a matarem os Goblins. Agora, o que a maioria quer que aconteça realmente é que ele encontre uma maneira de explodir a Lua Verde, né? O lugar lá de onde os Goblins vieram, eliminando a fonte de todos eles, matando o mal pela raiz. Então, ele matando todos os Goblins restantes ali, e aí finalmente ele se aposentaria e passaria suas habilidades para os novos jovens e aventureiros. Porque mesmo que os Goblins possam ser eliminados, essas habilidades são úteis ainda em todo o sentido geral. Fora que assim, ele tá passando por toda uma etapa da vida, né? Ele tá voltando à humanidade dele e também nessa etapa toda ele tá descobrindo novos monstros ali que ele tá conseguindo derrotar, que estão ajudando os Goblins. Então, cada um desses monstros vai trazer aprendizado para ele que ele também possa passar para outras pessoas, né? E isso eu acho bem legal, bem interessante e bem válido no final das contas. Mas agora me conta você, cara, o que você acha que vai acontecer no final de Goblin Slayer? Conta pra mim nos comentários a sua teoria, ou se você concorda com alguma dessas teorias que a gente falou aqui, porque tem muita teoria maluca ainda que eu não mencionei por aqui. Aproveita também, manda bala na inscrição, família, sua inscrição nunca é demais. Eu nunca fiquei tão perto de chegar nos 200 mil e eu sei que você tá assistindo aí, você pode dar essa moral pra gente, se inscrever, ajudar muito, porque eu também vou te ajudar. Eu vou sempre trazendo conteúdo pra você, isso aí não vai faltar, tá ligado? Então vem com a gente, eu não sei se eu consigo até o final do ano, mas eu sei que um dia a gente chega lá, beleza? Tamo junto sempre, família, brigadão por mais um vídeo, beijo no coração, um forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!